Estamos de volta com mais um Board D, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e hoje serei seu âncora meia boca para conduzi-los por esse mundo de adversidade apocalíptico. Senhoras e senhores, e como sempre, para agregar valor a esse programa, para trazer realmente um conteúdo que agrega aos outros, para as pessoas falarem assim, porra, pelo menos tem alguém bom, um convidado de garbo e elegância, senhoras e senhores, ele que já é de casa, uma salva de palmas para Fel Barros. Agora é a hora que eu reclamo da abertura ou a gente espera um pouco? Não, pode reclamar, porque só mantém a tradição, né? Exato, é o teu clichê, né, cara? Começa, porra, tu reclama, me insulta e segue o programa. Aí já virei de casa, tá vendo? Já tem até a piada interna, tá tudo bem. Mas olha só, hoje não é qualquer Fel Barros que tem aqui, não. É porque, verdade. Porra, hoje, se vocês não sabem, o Fel Barros, né, ele é um designer de jogos de uma das maiores empresas internacionais de board game, que é da Communion Not, da Camon, né, responsável por um dos jogos de maiores sucessos do mundo do board game moderno, que é o Zombicide. Tô certo, Fel? Tá certo. Olha lá. Eu participo de um time, né? Eu não mando em nada, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, eu sou o mecânico da Ferrari, eu só fico ali por trás, fico ali nos boxes cuidando pros jogos saírem bem. Olha lá, né? Você que é um cara aí, designer internacional de jogos, da Communion Not e tal, é um dos caras que tá nessa equipe que forma esse time, esse grande time aí de Zombicide. Qual é que é o critério para você ser selecionado para um time de pessoas que desenvolvem jogos de zumbi? Você já enfrentou algum zumbi, já matou zumbi? Você tem bons planos? Qual o lance? Eu acho que é você, o seu grau de sobrevivência no apocalipse zumbi, entendeu? Eu acho que é um bom critério, um bom parâmetro, né? E, tipo assim, eu não grito, eu não falo alto, entendeu? Eu não sou espalhafatoso, eu não tenho aberturas esquisitas em podcast, entendeu? Aí. Então eu acho que eu passaria ali meio low profile no apocalipse zumbi. E pra você ser desenvolvedor, você tem que ser um cara low profile, sem muito ego, sem muita... Não pode ter essa coisa meio papagaio de pirata, entendeu? Porra, então você tá querendo dizer que, por exemplo, a carreira de comediante do Leandro Pires tem que morrer porque ele... Exatamente. Mas tá falando de desenvolvedor bom, né? Sacanagem. O Leandro Pires é estrelão, né? Porra. O cara faz o jogo e larga na mão da editora pros caras se virarem. Outro patamar, entendeu? Olha aí, porra. Eu sou mecânico, eu fico ali só... Puta, chegou outro jogo do Leandro Pires, deixa eu dar uma olhada aqui. O Leandro Pires da vida, né? Eu pego o Leandro Pires ao redor do mundo pra consertar o jogo. Olha lá. Muito bem, senhoras e senhores, então vamos para o nosso episódio maravilhoso sobre Zombicide, mas tudo antes do nosso bloco de avisos e recadinhos. Fica aí. Estamos aqui nos recadinhos deste pequeno e humilde programa. Recados, como sempre, são rápidos. O primeiro recado de hoje é a dica e o pedido, na verdade, para que você deixe o seu voto para o Board D no Prêmio Ludopedia. Se você não sabe, o Ludopedia é o maior fórum de board games nacional e ele todo ano faz uma premiação, né, dos melhores estudos, melhores jogos, melhores board games, card games, melhores jogos expert, família, paraná. E ele bota também categoria de creators, né, pessoal que faz divulgação de jogos de tabuleiro, e o Board D, esse podcast que vocês estão vendo agora, está lá participando do Prêmio Ludopedia na categoria podcast. Então eu peço que, se você puder, deixe lá o seu voto. Vote lá no Board D pra gente poder, né, ver se a gente disputa alguma coisa nesse humilde podcast, tá bom? Galera, se você ainda não segue o Fel Barros nas redes sociais, entre lá, @fel.barros no Instagram, que é a rede que ele mais usa. Siga ele lá, ele bota muito conteúdo bacana, dá dica de várias paradas, e é um cara que tá sempre falando e fomentando o board game. Olha lá, soprei no microfone, que alegria. Exatamente, então não deixe de segui-los, e siga também o @BoardD ou underscore, né, que é a nossa @oficial no Instagram. Você pode também participar, impulsionar, motivar, manter esse programa vivo através dos nossos grupinhos. A gente tem grupinho no PicPay, tem contribuição a partir de R$1, que é o Carinhosos, e tem a contribuição a partir de R$12, de R$12, não tem a parte, só tem duas categorias, ou é R$1 ou é 12. Então você pode ser um extravagante de R$12 ou um carinhoso de R$1. É uma forma de motivar, de manter esse canal aqui, um apoio, né, pra você poder me ajudar a manter este programa no ar. Se for de sua alçada, você não vai perder nada. Mentira, vai perder R$1, no caso. Pelo menos eu tô divulgando, né? Porque depois fala, pô, tu nunca divulga parada, nem sabia que tinha grupinho. O que eu vou ganhar entrando lá? Não vai ganhar nada, cara. Não vai ganhar nada. Você vai fazer parte de uns grupinhos que eu tenho lá com o pessoal é muito bacana, a gente faz parte. Eu tento fazer sorteio, mas eu esqueço na maioria das vezes. Eu normalmente vou gravar um programa e eu peço auxílio de alguma coisa pra galera do grupo. E vocês vão ver no final desse episódio que realmente o que eu tô falando. E
Mas é isso, tá bom? Fica aí um PicPay e os grupinhos do Bora Didi, tá? Se você se sentir confortável, fique lá à vontade para entrar lá e deixar essa sua motivação, tá? E galera, chega lá nas redes sociais, nas minhas redes sociais, @DiogoMRG no Twitter e @Didi Braguinha no Instagram, e dá sugestão de pauta, o que vocês querem ver, o que vocês querem saber. Eu tenho aqui já as pautinhas todas feitas, mas já às vezes vocês podem dar sugestões iradas pra cá, pro programa, e eu acabo modificando, porque realmente eu curto algumas sugestões que são dadas aqui. Então fica aqui o meu pedido de vocês chegarem lá, comentarem lá no @BordD_, eu acho que é o local ideal. Eu faço sempre a postagem do episódio que eu saio, né? O episódio de hoje, o episódio que você está ouvindo agora, ele tem uma postagem lá no @BordD_, e você pode chegar lá e deixar seu comentário. Eu tô sempre de olho, tô sempre vendo também. É uma opção, pode ir no Twitter, @DiogoMRG, e comentar, falar o que você tá curtindo, o que você quer saber, o que você quer ver. Muita gente bota, muita gente dá contribuição, algumas eu consigo fazer, outras não. Mas vou tentando na medida do possível, beleza? Galera, então é isso, vamos pro episódio. O episódio tá maravilhoso. Se você já jogou, conhece alguém que joga, conhece o jogo, ou já, não joga há muito tempo, pode ouvir que tu vai matar a saudade, vai ser delicioso pra você, tá bom? Beijo, obrigado pela parceria, até mais. Vamos pro programa. Muito bem, queridos amigos, hoje a pauta é zumbi, né? É zumbi, e falar de um dos jogos, talvez, um dos jogos, pelo menos no Brasil, mais conhecidos do board game moderno, né, Fel? No mundo também. No mundo também? O Zombicide, ele tá em vários idiomas e, assim, tirando a modéstia, né, e deixando o peso da camisa de lado, o Zombicide é a referência em jogo de zumbi mundialmente, né? Tipo, é um jogo que tá 10 anos no mercado, né? Não é um jogo que chegou agora. E ele chegou numa época que, 2011, né? Tinha, sei lá, uns 5, 6 jogos de zumbi ali meio que passeando no mercado. E o Zombicide chegou e falou, não, agora a gente vai definir o gênero, né? Tipo, a gente é o patamar que a galera vai seguir. Ele foi o teu primeiro jogo de zumbi? Não. Cara, tinha um jogo chamado Zombies. Porra, eu tenho. Foi isso que eu ia falar. Foi o meu primeiro jogo de zumbi, foi o Zombies. Os Leandro Zombie, né? Que era o nosso especialista em jogo merda de zumbi. Ele... Não, brilha no escuro. Meu irmão, a gente vai jogar essa porra no escuro com a lanterninha? Então por que serve a miniatura brilhar no escuro? Serve pra porra nenhuma. Porra, não, mas ele mandava assim, como se fosse um selling point, sabe? Tipo assim, não, mas a gente joga board game no escuro. A miniatura brilhar no escuro não era um traço do básico do jogo, né? Não. O Zombies é um jogo de zumbi onde você tem uma porrada de zumbi na mesa também, bem estilo Zombicide. Já vou entrar explicando o que é Zombicide, mas existia um pacote que você comprar. O Zombies é um jogo famoso, até lá fora muito mais do que aqui, porque acho que não tem versão aqui dentro, acho que até hoje vende. E ele tem um packzinho de zumbis fosforescente, que você compra e realmente brilha no escuro. Eu tenho aqui, eu misturei no meu básico com eles. Eu tenho o kit normal dos zombies, e aí eu ganhei de um amigo meu esse que brilha no escuro. Ele falou, porra, eu trouxe a porra do zumbi que brilha no escuro. Eu falei, que merda. Mas bonito e foi muito legal, fico agradecido. Rufino, beijo, meu querido, valeu pelo presente. Mas eu tô engraçado, eu também comecei pelos zombies, cara, e os zombies, ele é um jogo que, apesar de ser de zumbi, ele tem uma pegada que é bem diferente do Zombicide, e eu boto um primeiro quesito básico, que é no cooperativo. Os zombies, ele é semi-cooperativo, né? Vocês cooperam de certa maneira ali durante o jogo, mas a parada é uma pessoa fugindo no helicóptero, né? Uma só. E fica essa coisa, dá uma arrastada, né? De tipo, um tentando passar a perna no outro, e divertido e tal. Mas assim, eu acho que ele não envelheceu tão bem, entendeu? A gente mudou. Tinha o Last Night on Earth também, não sei se você lembra, que tinha as fotos lá. Depois eles fizeram até um outro também, com pegada de zumbi e tal. Mas eu acho que a grande sacada do Zombicide, assim, que reverteu meio o gênero, foi essa coisa de que, na verdade, você quer matar zumbi, né? Você é um cara badass. Não é uma coisa de sobrevivência triste e aquela coisa meio This War of Mine, sabe? Que você fica chorando quando acaba a missão. Bom, quer passar motosserra nos bichos e tal. E ele se prende a alguns arquétipos do cinema de zumbi, né? Que tem o lance do cara construir armas loucas, né? O cara pega uma motosserra e aí na motosserra ele anexa uma arma Nerf, e essa arma Nerf tem um bagulho com gasolina que explode e por aí vai. E aí, eu acho que a gente tá falando agora do primeiro Zombicide, né? Do Zombicide... moderno, né? O moderno, que é o primeirão. A gente hoje já tem vários. Mas o Zombicide moderno, eu acho que o primeiro elemento que a gente pode trazer ele é cooperativo. Ele é full cooperativo. Ele é cooperativo em diversos sentidos. Não só em vocês têm que vencer juntos, mas vários elementos do game design do jogo funcionam de maneira cooperativa, como, por exemplo, que eu achei fabuloso. A primeira vez que eu vi, eu achei muito maneiro, foi a questão da quantidade de zumbis que você mata
mata afetam o nível de agressividade das hordas que estão vindo. É a progressão, né? Porque normalmente essa coisa do jogo com progressão, até a galera que joga RPG, né, que joga outros Dungeon Crawlers mais demorados, é aquela coisinha assim meio, porra, joguei 18 horas, agora eu ganhei uma paradinha, eu tenho uma skill nova, e aí é pra você jogar 200 horas, e aí no final de 100 você vai estar foda. O Zombicide é tipo, uma horinha lá, tu já matou zumbi suficiente, explodir. Tu matou um molotov lá, explodiu um monte de zumbi, tu já ganhou 2 habilidades, já tá moendo o bicho à torta e à direita. Mas o que eu acho maneiro é que, assim, por mais que você tenha essa vontade de sair sozinho matando, como você tem um conceito, uma evolução de horda baseada no ranking, né, em quem tá matando mais, se a pessoa, sei lá, eu tô no nível 2, tu tá no nível 1, se eu chegar e passar pro nível 3, eu evoluir pro amarelinho lá, pro vermelhinho, sei lá, laranja, e tu continuar no azulzinho, que é o nível básico, cara, a nossa discrepância é muito grande. Se tu ficar sozinho, tu não vai dar conta de enfrentar os zumbis novos que estão chegando, porque uma grande parada do jogo pra mim é isso, né? Quanto mais você mata, mais difícil os zumbis ficam, e a quantidade e o tipo de zumbis mudam. Lembrando, o Zombicide, que você nunca jogou, nunca viu, é um jogo de miniatura, é um jogo de mapa homérico na mesa, muito grande. Normalmente são 4 a 6 tiles, os tiles mas tem uns 20 centímetros mais ou menos. Enfim, dá muita mesa, porque você ainda tem que botar quase 100 miniaturas lá de fora, você tem que botar o dashboard de 6 sobreviventes, né? Porque o jogo normalmente é 6, você joga com 6 sobreviventes, vai 2 a 6 pessoas, e ele tem uma coisa assim que eu acho que foi muito, assim, e é pra galera de casa saber também, né? Eu sou desenvolvedor, né? Eu trabalho, assim, eu crio conteúdo inédito, mas em geral, quem cria as caixas e tal é a Guillotine Games, que é um trio de franceses, né? Eles ilustram, fazem a ilustração, fazem o jogo. 10 anos já, né? 2011 saiu o primeiro Zombicide, e ele tem essa pegada meio, a atmosfera de você estar no apocalipse zumbi, só que não como o coelhinho encurralado, né? Mas como aquele cara que vai sair, não, tem zumbi? Porra, vou carregar minha shotgun aqui. Bob Caminhoneiro, né? Exatamente. E é maneiro nessa questão do personagem, que aí você tem uma série de clichês, homenagens e brincadeiras que eles fizeram no universo do zumbi, que realmente são muito boas, e você tem centenas, mas você tem muitas expansões e adendos e detalhezinhos de novos personagens pra você jogar, novas missões, novos mapas do caralho, e a maioria deles se baseiam em elementos da cultura de zumbi, do cinema de zumbi, né, desse universo do Romero, entre outros. Assim, desde o primeiro a gente tenta ir, assim, lógico, né, que a grande referência é o zumbi, inclusive o Night of the Living Dead, né, que foi um dos últimos que saiu, é baseado no filme mesmo, mas assim, a gente também teve, tipo, no primeiro tinha o Sheldon, tinha a mina do Kill Bill, né, Uma Thurman lá, enfim, então, e tem o Dia de Fúria, né, que a gente sempre manteve. Sim, cara, o Michael Douglas de Dia de Fúria tem lá também. Enfim, a gente, assim, é uma coisa meio de cultura pop, e eu acho que ele funciona muito bem nessa questão de jogo de entrada, jogo familiar, porque o cara reconhece um personagem que ele viu de um filme, que ele viu de alguma coisa, ou de outro filme de zumbi mesmo, e como a regra é muito simples, né, tipo, a regra é simples, e ser cooperativo, eu começo a jogar uma partida de Zombicide, sei lá, 10, 15 minutos depois de ser tupado. Cara, isso é realmente uma coisa que não é qualquer jogo que faz, e um jogo grande, porque apesar de ser um jogo grande, cara, a caixa de Zombicide é gigantesca, né? Eu tenho minha coleçãozinha de Zombicide aqui, e ela ocupa literalmente duas estantes do meu armário de jogos, só com as caixinhas uma do lado da outra. São muito grandes, cara. E quando você bota na mesa, gera um impacto, né, bro? Quando o cara começa a abrir as miniaturas e começa a ver aquelas paradas, cara, primeiro que a pessoa que nunca jogou, ela dá uma tremida. Porra, isso vai ser complicado e o caralho. Só que, cara, 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, a pessoa já entendeu e já foi. E eu acho que o bacana da gente falar também é o seguinte, quando o Zombicide lançou, ele lançou num cenário moderno, né? Ele teve diversos personagens ali, que o Fel comentou, justamente pra que você, independente de quantos anos você tem, de onde você vem, qual a sua referência da cultura pop, que você se identifique ou que reconheça pelo menos um deles, né? Um que eu achei muito maneiro foi a Lollipop Chainsaw, que é a mina do bar, cara, que tá lá com o pirulito, a cabeça de zumbi no cinto e uma motosserra na mão de patins dos anos 80, sabe, galera? Isso é muito marcante. Tem um jogo chamado Lollipop Chainsaw, inclusive. É Lollipop Chainsaw? Acho que é Lollipop Chainsaw. É um jogo de videogame, cara, que é muito trash, assim, e totalmente B pra caralho, assim, focado nisso. É a mina que trabalhava num bar, numa lanchonete dessa dos anos, sei lá, 70, 60, e ela em dia de patins, e o caralho, ela saía, tinha zumbi pra caralho, ela pegava a motosserra e vambora, brother. E a cabeça dela, ela tinha uma cabeça na cintura, no cinto, presa, que era a cabeça do namorado que falava com ela. Era muito bom, cara. E aí tu vê a referência dela e fala, caralho, pra onde foi? Né? Onde é que tá essa parada? E ao mesmo tempo, tu vê o Michael Douglas lá, meu irmão, não tá escrito Michael Douglas o nome do cara, nem o nome do personagem, mas tu vê, o cara tá igualzinho
igualzinho. Assim, a roupa do cara, ele é o terninho, uma linha, aquela malinha clássica dele, caralho. E a pistola, e a bereta dele, né, cara? Muito boa. E é maneiro que, assim, cada personagem tem habilidades distintas e evolui de maneiras diferentes e complementares. Então, o lado cooperativo, pra quem nunca jogou, ele é muito complementar, né? Ele é absurdo. Quanto mais difícil fica, mais zumbi na mesa. Então, assim... Mais a galera tem que se ajudar e, deixa eu pegar esse objetivo pra eu poder ganhar XP, não sei o quê. Apesar de que, ultimamente... Aquela história, né? O jogo tem 10 anos. Então, é natural que existam evoluções mecânicas, né? Assim, pra galera que tá escutando, quando esse podcast sair, vai estar muito perto do lançamento da segunda edição do Moderno. Ah, que legal. Ou seja, as regras foram modificadas. Por exemplo, os objetivos, né, que você tinha que colocar no tabuleiro, agora eles já vêm pré-printados. As portas também já vêm pré-printadas. Então, porque o que acontecia, né? Tipo... Peraí, você tá falando... É porque ele tá colocando o seguinte, no tile, no quadrado do mapa, o mapa ele é modular. O que significa modular? Que você pega aquilo lá e você pode usar de diversas maneiras e compor isso com diversos outros tiles, né? Outros quadrados de mapa. No caso, a porta que dava acesso a uma estrutura, a um prédio, você que tinha que determinar, você via na missão, qual era a missão, onde tinham as portas, onde tinham os objetivos, aí você colocava. Então agora, pelo que você tá falando, a gente vai ter portas e mapas que já estão com isso pré-setado. Sim, a porta fica, já tá impresso no tabuleiro, né? Você não vai precisar olhar o mapa e ficar botando no tile. Tá. Porque assim, uma das reclamações da primeira edição era o tempo de setupar, né? O que é setupar? É preparar o jogo pra começar a jogar. Que aí ia uns bons 20, às vezes até 30 minutos, se fosse uma missão muito grande, se fosse a primeira vez que você tá jogando. Agora, tipo, 10 minutinhos, 5 minutinhos, que é só botar os tiles na mesa e tirar as miniaturas, né? Sim, maneiro. Como você condicionou o jogo, já tem as coisas já pré-colocadas no mapa, facilita bastante. Eu quero te fazer uma pergunta em cima disso, mas pra você responder mais pra frente. Mas eu vou fazer agora de qualquer jeito, você se controle pra não responder. Eu vou guardar pra lembrar depois. Vou anotar. Vou pegar um caderno aqui. É porque a gente, quando fala de Zombicide, a gente precisa falar da comunidade de Zombicide. Porque a comunidade de Zombicide, ela é um elemento que anda muito em paralelo com os jogos, né? Porque, cara, as comunidades de Zombicide, elas geram missões e missões novas, novos objetivos e fazem diversos conteúdos que você, que tem um Zombicide só, você terminou aquelas missões do jogo principal, você vai procurar a comunidade e vai jogar, meu irmão, muita coisa. E sem contar os fãs que fazem mapa, a própria Community or Not, e aqui na persona de Fel Barros, ela toda sexta-feira publica conteúdo novo pra você jogar de Zombicide. O Fel Barros é um dos responsáveis por isso. Isso é nosso, né? Tipo, eu e o Fábio Tola, né, que trabalha comigo no departamento, a gente manda sempre missões pra galera, a Guilhotina aprova também, né? Tem uma questão de produção, arte, etc. Então é uma missão oficial, né? No sentido de uma missão produzida pelo time para... É grátis, né? É só você entrar no Facebook da Comini, que você tem acesso, eles vão te jogar pra página onde você pode baixar o PDF. E, obviamente, a galera lá da comunidade já tá fazendo o livro, né? Já tá juntando tudo pra fazer um PDF grande. Porque a gente lança pra todos pros três, pra Invader, né? Que é o Sci-Fi. Sim. Pro Black Plague, que é o Medieval. E pro Moderno, a gente já fez pra primeira edição. Tem bastante coisa de primeira edição, se você tem. A primeira edição, obviamente, vai ficar mais barata agora, né? Então, se você, quero comprar o mais baratinho pra conhecer, a primeira edição vai estar nessa faixa. E tem umas 10, 20 missões a mais, né? Só de primeira edição pra você fazer. Isso sem contar a comunidade, né? Isso falando só oficial que você tá colocando. E assim, e a gente tá falando de comunidade, a gente fez um concurso, tá fazendo um segundo agora, né? Quando esse podcast for, já vai ter o segundo concurso no ar também. Olha aí. Que as pessoas podem mandar missão de Invader e Black Plague pra gente, eu e o Tola avaliar, pra escolher quem vai aparecer no site, quem vai receber o tratamento completo. Maneiro. Então a gente já teve duas missões de fã que saíram, e agora a gente vai ter mais 4. Então obrigado aí por ter segurado a vontade de responder a pergunta, que foi pro inferno, cagou pra parada. Era pra responder no final do programa, tudo bem, a gente volta nesse ponto. Mas eu queria ainda nessa história do primeiro Zombicide, o Zombicide quando foi lançado, ele realmente, fez um barulho, a galera se amarrou e o caralho, mas ele tinha uma mecânica dentro do jogo, ele tinha um bugzinho que rolava, que você podia, com a sua movimentação, você meio que domar as hordas. Que, em resumo, muito simples, o zumbi, ele se movimenta mais agressivamente pra quem ele tá olhando, e em segundo, pra quem ele tá ouvindo, né? E pra quantidade de movimento que ele tem também. O barulho, na verdade, é um elemento muito importante
no Zombicide, e a quantidade do barulho que é produzido é determinante para atrair ou não uma quantidade de zumbis, tá? E o zumbi, em resumo, ele vai chegar até você pelo caminho mais rápido, né? Você tem que calcular, você vê qual o caminho mais rápido ele vai. E isso estava fazendo com que as pessoas cheatassem o jogo, fazendo esse movimento, e conseguiam dividir horda, dividir grupo, não sei o quê. E o grande lance do Zombicide era você se ver numa situação que você tava cercado por uma manada de zumbis ensandecidos querendo te destruir. E você calculando ponto de ação pra um, esse cara tem 2 de ação, esse daqui só toma dano de 3, fudeu, não tem arma pra ele. E a grande loucura do jogo era essa. Quando você cheata o jogo dessa maneira, você dá uma quebrada. Depois do lançamento do jogo, de certa maneira, né, foi criada a dinâmica de dividir e multiplicar. Saia justa agora. Porque pra mim, assim, eu entendo que foi uma solução de um problema, sabe qual é? Foi uma solução de um problema, mas a mecânica pra mim é um ponto fraco que tem no Zombicide, saca? O que foda-se no fim das contas também. Porque, porra, ficar apontando o dedo pra um defeito que o bagulho tem é porque eu sou muito mau caráter mesmo. Não, mas... assim, eu acho que tem um lance, assim, que eu vou até fazer um paralelo. Tem uma entrevista que o Kaká fez uma vez e que eu que mandei as perguntas com o dono de Vacarino, que é o cara do Dominion. Dominion é um card gamezinho que tem, sei lá, 20 cartas. Ele tinha uma sugestão de setup inicial, ou seja, quando você for jogar a primeira vez, use essas cartas aqui, depois você passa a usar outras. E aí, eu fiz uma pergunta falando que existia uma estratégia vencedora no setup inicial. E aí o cara falou assim pra mim, cara, se você tá jogando pela 50ª vez usando o setup inicial, puta que pariu, né? Em bom português, assim, ele usou um outro palavrão no idioma dele. E o Zombicide, ele tem uma coisa que eu amo de paixão, que ele é que a gente chama de sandbox, né? Que seria essa coisa do MMO, né? Essa coisa que ele é um jogo que deixa você fazer o que você quiser com ele, né? E assim... Porra, que interessante, você bota o Zombicide no MMO? Porra, que interessante. No sentido no sandbox, no sentido assim, ele é um sistema, ele é seu, e você faz o que você quiser com ele. Ah, tá. E o Zombicide, ele permite você usar ele como um sandbox, tanto que a comunidade já fez isso, né? Tem um monte de house rule, tem um monte de missão, tem um monte de coisa que as pessoas fazem. A pessoa cria conteúdo, ela cria miniatura nova, cria parede, cria, enfim, bunker, os caralho de asa. E o que esse caso que você tá falando, e alguns outros, por exemplo, como o Friendly Fire, né? O que é o fogo amigo. O fogo amigo você tá tirando numa zona que tem um zumbi e tem um amigo seu. Se você errar, vai pegar no amigo. Vai teu camarada. E assim, e a galera, é uma discussão eterna de, mas é realista, não é realista, não sei o que, não sei o que lá. E é a regra do jogo, é uma regra que, né, continua. É controversa de certa maneira, né, que você tá falando. Do tipo, porque, pô, você errou, tipo, você não necessariamente você vai acertar na pessoa, né? Mas assim, é um jeito de deixar o jogo mais difícil. Ele cria um momento engraçado, de tipo, porra, aquela coisa de filme de zumbi, né? Que ele tenta tirar no zumbi, pega na perna, pega no braço, o cara começa, porra, tu me atirou, seu filho da puta, você quer, né? Então, normalmente, as coisas que entram na regra, né, e a filosofia que eu vejo muito o pessoal da Guilhotine comentando em entrevista e até conversando com a gente também, é de, tipo, deixar o jogo, a diversão vem em primeiro lugar, né? E assim, eu acho que o cara que vai jogar Zombicide tentando mapear a divisão da horda e não é fácil de fazer, tá? O Luiz tá falando como se fosse um negócio super simples. Não é, concordo. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa intuitiva, né? Tipo assim, não é uma coisa que, o cara vai jogar a primeira vez e ele vai fazer dividir o mar vermelho. Então, assim, e é uma coisa que, sei lá, 0,5% da população de jogador de Zombicide vai fazer, considerando o tamanho do jogo. O restante nem pensa sobre isso, cara, nem consegue imaginar, e não é um demérito, porque tá preocupado com outra coisa no jogo, né? Porque, assim, o cara tá ali, tipo, matando zumbi, curtindo o negócio. Então, assim, eu acho que se o cara falar assim, pô, o meu prazer jogando Zombicide é manipular a mob, né, a horda, como os zumbis se movimentam, beleza, cara, aí, tipo, viram, tipo, um Rainbow Six, né, um Metal Gear Solid do Zombicide. Não, mas olha só, Fel, pera aí, porra. Tudo bem, entendeu? Mas olha só, essa parada que eu falei de ser um ponto fraco foi até meio pesado, nem acho que seja um ponto fraco necessariamente, porque se transformou numa mecânica que eu acho muito interessante depois. E eu concordo muito com você. A partir do momento que um jogo determina o seu set de regras, é lógico que o jogo é seu, você pode chegar e fazer house rules. Eu tenho uma ou duas house rules de Zombicide que eu acho muito boa, mas elas são acréscimos, não necessariamente mudanças da regra. Mas eu acho que eu concordo muito com você. A regra é essa. Isso aqui foi o que a gente pensou pra sua diversão. Você pode jogar, você pode não jogar dessa maneira. A gente acha que você vai se divertir pra caralho dessa maneira. E, cara, faz muito sentido, inclusive a regra da divisão e multiplicação, porque você gerou um jogo muito mais estratégico na movimentação, quando você bota essa regra de dividir e multiplicar. Porque a galera, quando tá se mechando e ela tá fazendo barulho, cara, quem tá atento já tá em desespero, porque sabe que a horda vai dividir ali. E aí a galera já tá, não, meu irmão, sai, abre essa porta não, você não, caralho.
caralho. Não, já abri. Quer abrir o caralho, filho da puta, vai dividir essa merda agora, vai subir pra caralho na mesa. E é o Leroy Jenkins, né? É o Leroy Jenkins do Zombicide, que inclusive é uma persona que eu adoro e uso sempre em qualquer jogo Ameritrash, RPG. Eu já sou por default o Leroy Jenkins, eu abro porta, Cara, eu fiquei sabendo que o Leroy Jenkins é caô. Então, eu também ouvi que era uma armação. Mas, cara, a filosofia tá ali. Eu acho que ele sublimou a ser fake ou não, entendeu? Total, concordo. Assim, e é uma coisa que real mudou a minha vida e a minha experiência com jogos. Né? Tipo, eu era aquele... O Leroy Jenkins? Isso, né? O Leroy Jenkins também. Eu era o cara que jogava com o Bárbaro do Hero Quest, né? Tá. Sempre foi aquele cara milizão e tal, fighter. Só que eu era mais tanque, mais essa coisa, né, defensiva. E a criação do Leroy Jenkins mudou o jeito que eu jogo D&D, que eu jogo RPG, que eu jogo Zombicide, Descent, qualquer porra. Assim, essa coisa, a galera fica lá fazendo um min-max, né? Tipo, não, vamos controlar aqui, porque aí o barulho aí vai dividir, vai fazer, vai acontecer. Meu irmão, eu vou nessa porra, vou jogar primeiro, vou entrar, vou sair matando, quero nem saber. E assim, quando eu jogo RPG, inclusive eu falo com o mestre que eu quero ser um problema para a party. Justo, eu não quero ser uma... Eu quero, tipo assim, eles têm que lidar com o fato... E aí bota alguma coisa de... Quando é RPG, né? Tenta botar alguma coisa de lore, né? De história pra justificar que... Se é agradável, tu não quer ser, não. Se é agradável, assim, tranquilo pra galera, não. Justificar o Bloodlust, né? E não, aí é um problema, né? Porque o cara, tipo, sei lá, vem 7 esqueletos arqueiros, você tem que ficar escondido, não sei o quê. Irmão, eu vou pra cima do primeiro, caiu... Se vira pra me tirar de lá. Porra! Caraca, só passando problema pros outros. E isso é uma coisa importante de se falar, porque no Zombicide, se você jogar tipo Fel, aí já tentando agregar um valor aí, é mais difícil. É muito mais difícil. Ele é muito, que eu chamo de cinemático, né? Ou seja, ele vai criar... Todo mundo que já jogou Zombicide mais de uma vez, ele lembra de alguma coisa da partida. Porra! Ele pode contar uma história de quando ele tava preso num quarto, quando aquele Abomination que apareceu na primeira carta. Enfim, tem um monte de... Ou o carro que ele pegou e saiu passando por cima dos bichos, enfim... Essa coisa de board game, né, que é um conceito um pouco mais moderno, que o Bauza usa muito, né, de que você tá criando uma experiência e tal. O Zombicide, ele faz isso há 10 anos atrás, com essa coisa de, tipo, assim, você consegue contar sua partida meio como um roteiro mal feito de cinema B, né? Tipo... Mas não é nem mal feito, é isso que ele se propõe, ele é filme B, né? Ele é um filme, ele é pra ser um trash. Ele é pra ser um trash, né? Tipo... E faz isso muito bem, e aí que eu acho que a gente tem que agregar a excelência do Zombicide, e pra mim a excelência de um produto, ou a genialidade dele, ou a qualidade, ela tá vinculada ao que ele se propõe. Se o jogo, ou o filme, ou qualquer coisa se propõe a ser trash, e ele cumpre isso, irmão, parabéns, nota 10. Excelente, tá aí. Entregou o que propôs, tá entregue. Agora, se ele viesse fazer uma proposta aqui, não, eu quero ser um jogo pessoal, analisando o elemento zumbi na sociedade moderna e o caralho. Eu quero fazer o Gloomhaven de zumbi. Aí não é... Eu ia pro This War of Mine. O This War of Mine encontra Gloomhaven no zumbi. Aí não é Zombicide, entendeu? Não é Zombicide. Mas, isso a gente tá só no primeiro jogo, que é um jogo moderno, com esses personagens mais aí focados no Romero, né? E diversos elementos da cultura pop. E ali você, dentro desse primeiro jogo, você tem um setzinho, um lore ali. Não é um lore muito grande no jogo básico, mas ele tem sim uma história que tem um caminho mais ou menos, que ele vai pra né, ele segue um caminho de sobreviventes que você tem que fazer. E uma das coisas muito importantes ele é cooperativo, o que significa que, normalmente, todas as pessoas que estão jogando, elas precisam terminar o jogo vivas e fugir da parada. Não adianta ter um malandro que vai sair correndo, pega o bagulho, taca a 10 na pata do viado e tá não fora. Não tem um traidor que deixa os outros pra trás pra se dar bem e foge com a comida e deixa a galera pra se foder. Eu fiquei muito revoltado quando eu joguei, agora eu não vou me lembrar o nome, cara, mas eu joguei a primeira vez, eu tava no evento aqui em Brasília, do evento do D30, que é um grupo excelente de RPG, eles também têm muito board game, e o Marcelo Lester, foi mal, cara, eu não sei falar seu sobrenome, desculpa, Marcelo. Cara, eu conheci o cara que eu gosto muito, na casa dele direto, já fui na casa dele e tal, mas o seu sobrenome é foda. E não sabe falar o nome do cara. Não sei falar o sobrenome dele, o nome eu sei, mas o sobrenome é Lester. Desculpa, cara. Eu ficaria magoado se eu fosse o Marcelo. Fel, eu errei o seu nome, cara. O seu nome e o seu sobrenome. Uma vez ele tava... Mas eu já acostumei, né? Não. Cara, eu conheço o Fel há mó tempão. Cheguei de diversão e fui lá, qual é, Fel Bastos?
Aí ele, puta que pariu, 10 anos, mano. É o Bastos, caralho. 20 anos de Bobs, o cara me chama de Bastos. Eu falei que tem muito tempo que a gente não se vê, porra, e tu roubava a carta minha, vai se verdade. É verdade esse bilhete. E eu fui nesse evento do D30 e eu joguei um jogo Arkham... não é... Arkham Nova? Era que era uma mansão, a Elder Sign. Não é o Mansion of Madness. Não é o Mansion of Madness. Não, era uma mansão mesmo. Não era o Eldritch Horror, porque o Eldritch Horror é o mapa do mundo, né? O Betrayal at the House of the Hill. Isso. Bom jogo. Pô, é um jogo muito divertido, mas a minha referência de board games, de zumbis, na época era os zombies e era o Zombicide, né? E tinha também o Zombie Dice também que eu tinha. Bem, mas não vem ao caso. Mas o ponto é, eu cheguei pra jogar a parada e pra mim era cooperativo. Quando eles me explicaram que nós éramos um grupo. O Marcelo foi malandro. Ele sabia, esse jogo pra quem já jogou, sabe que tem uma pegadinha no final, né? Pode ter uma pegadinha no final. E aí, no meio do jogo, existe a possibilidade de ter um traidor na parada. De alguém ser possuído por uma entidade e essa pessoa destruir o jogo. Ela matar as pessoas, sabe qual é? E essa parada não me foi apresentada dessa forma. O jogo não me foi... As regras não me foram contadas dessa maneira. Me foi contada uma história de que eu fazia parte de um grupo, de que ia investigar uma mansão, de pessoas que vão investigar eventos de Cthulhu, Paraná, sinais da possibilidade de ter alguma coisa lá cara, existia a possibilidade de alguém ser possuído, mas não existia a possibilidade de alguém matar outra pessoa do grupo, tá ligado? Então, obviamente, chegou um momento do jogo em que eu estava andando e tinha alguém me perseguindo. Que porra é essa? E eu, cara, eu já vi que o olhar do jogador, não era do personagem, não, do jogador mudou. O filho da puta já tava olhando pra mim com um sorrisinho no lábio. Eu falei, que porra é essa? Porra, maluco. Sabe final de micareta? Vamos voltar pra esse papo de novo. Quando todo mundo já tá se olhando e falando assim, meu irmão, agora é loucura. Mas é isso. Agora é isso aí, bora. Agora é chuta pro gol. Abriu, você chuta. E o maluco, o cara me matou. E eu acho que ele sabotou a parada. Acho que não me lembro exatamente do final, mas eu fiquei, cara, catatônico. Eu não sabia o que falar. Não sabia se eu achava que ele era um mau caráter por ter feito isso ou se ele era um bom jogador. Eu não sabia. Nunca tinha tido essa experiência. Eu esqueci de falar, eu já tinha jogado o Deadfall Winter, mas o Deadfall Winter, a pessoa é filha da puta desde o começo. Você já percebe que tem questões ali, né? O Deadfall Winter é outra pegada, né? Ele é mais focado nessa coisa da sobrevivência, né? Não, ele tem uma narrativa muito mais pessoal também ali na hora de contar. Ele não é fã, ele não tem essa parte comédia. Ele tem coisas que você fica puto, você entra no jogo e você fica realmente naqueles dilemas, né? Outras emoções. É um jogo sobre dilemas morais, vamos botar assim, de certa maneira. Vai muito mais na pegada do This War of Mine, né? Acho que são jogos diferentes, mas... Menos depressivo, né? Mas ainda assim... Sim, é pesado. Porra, ainda assim eu botei embora do meu acampamento uma moça que tava grávida e com um filho no colo. Falei, filha, não dá, aqui não dá. Aí ela, mas eu não tenho pra onde ir. Não é problema meu. Falei, meu Deus, jogo que você tá fazendo, cara? Didi Braguinha, abandonador de grávida. Mas pergunta se o meu pessoal morreu de fome. Ninguém morreu de fome. Bem, mas esse é o problema do o Deadfall Winter. Ele tem muito sobre isso, né? É muito bacana, assim como o This War of Mine também. Bem, mas a gente falou sobre isso e a gente tá entrando na parte do lore, que o lore tem essa pegada e depois a comunidade expandiu muito o lore. Não sei se é canon ou não é, mas você tem centenas de expansões, você tem muita coisa que expande tanto o lore quanto o jogo em si, né? Você tem aquele lore do primeiro jogo que é de Bakersville, se não me engano, baseado dos cães de Bakersville, não tem? Do Sherlock. É bom, cara? Eu nunca joguei. Vou perguntar pra tu se é bom ou ridículo. Mas assim, acho maneiro e assim, queria aproveitar, deixa pra falar que o jeito que o Marcelo explicou o jogo é bem maneiro também, porque normalmente a gente explica falando que alguém vai se virar contra o resto no meio da campanha, do jogo, né? Como um selling point, né? Pra pessoa querer jogar. Mas você não falar nada também é bem maneiro, porque vai pegar a galera naquela, caraca, alguém agora vai virar do outro lado. Achei maneiro. Pega a gente me pegou de calça riada e realmente foi uma puta experiência. Fiquei mais bolado de você não saber o sobrenome dele. Eu sei o sobrenome dele, eu sei escrever, não sei falar, mas... Olha, não justifica a minha burrice com ignorância, tá? São coisas distintas. São duas coisas bem distintas. Exatamente. Mas, e aí a gente tem, depois desse primeiro, que realmente é, maneiríssimo, a gente tem diversos recursos que a gente pode usar, né? Mas a dinâmica básica é essa, você tá lá, tem que matar zumbis, quanto mais zumbi você mata, mais difícil fica a horda, quanto mais você mata, você passa de nível, e é isso, o jogo é isso, você vai lutando e matando zumbi, coletando itens, fazer os scavenging, né? Coletando itens pra você poder pimpar os seus equipamentos e ficar mais preparado pra combater as hordas vindouras.
destruidoras e tal. E aí você tem alguns tipos de zumbis mais rápidos, zumbis mais lentos, zumbis que aguentam mais dano e tal. E entra uma parada que no começo eu não gostei e depois eu achei foda, que é a questão do dano não ser cumulativo pra outros momentos. Então, basicamente é o quê? O que significa isso? Quando tem um zumbi e eu dou um zumbi que aguenta mais dano, vamos supor que ele aguente 3 de dano, tá? Uma abominação. Se eu chego lá, pego a minha pistola que dá 1 de dano, dou 2 tiros, isso não significa que eu dei 2 de dano. O zumbi, como é um ser, um morto-vivo, né? Ele não acumula dano da nossa maneira. Os órgãos dele não estão se deteriorando sem tomar um tiro no rim. Ai, agora eu tomei no pulmão. Puta, agora parou. Tomou um tiro no rim no pulmão, tá morto. Não tem essa porra. Você só mata o zumbi quando você dá um dano massivo que faz com que ele caia. Senão ele é uma carne vindo na sua direção. E quando eu vi pela primeira vez essa parada de não ser cumulativo, a primeira vez que eu joguei, eu falei, pô, mas não acumula, é impossível, paraná. Depois que você entende o jogo, que você entende a dinâmica da diversão, nossa, cara, isso é muito legal. Você precisa achar uma arma que deu dano suficiente ou criar uma arma que deu dano suficiente pra você terminar aquele problema que tá na sua frente. Isso gera diversas mecânicas muito legais, diversos problemas de gestão no jogo, né? Normalmente a Abomination, ela é meio protagonista, assim, né, do jogo. O Invader, né, tem uma mecânica que é o sci-fi, né, o de ficção científica, a mecânica pra pra cortar um pouco isso, mas os outros todos, eles seguem a mesma premissa de, cara, pra você matar um bicho desse tamanho, você vai ter que cortar um dobro. Que se você é meio que o final boss do filme de zumbi, né? Não adianta. É aquela hora que você dá um tiro com a pistolinha, o bicho continua andando como se nada tivesse acontecido, e aí você, fudeu. E aí você começa a correr. Pode crer. E é exatamente o que você tem que fazer no Zombicide. Cara, isso é muito bom. Pra achar um jeito de lidar com ele. Eu acho isso muito bom. E aí, lembrando desse dado, né, do específico dessa quantidade de danos, etc., a gente tem diversas outras mecânicas inseridas aí nesse meio tempo. E aí, mas a gente vai já pro segundo jogo do Zombicide, que é o Black Plague, que é um jogo que a dinâmica ela se mantém basicamente a mesma coisa, mas o universo agora mudou. É uma parada medieval. E aí você ainda acrescenta os necromancers no Black Plague, né, cara? O necromante, ele dá ele é um pouco diferente do Abomination, né, no sentido de que ele também é um problema, mas ele é um problema diferente, né, de gerar spawn point, você pode perder o jogo, é a famosa dor de cabeça. Não, mas é uma dor de cabeça mais perigosa. Assim, eu acho que a Abominação, ela dá mais trabalho, mas o Abomination, cara, você tem que ter foco imediato. Perdão, o Necromante. O Necromante, ele é um problema que você tem que resolver na hora. Você tem que ter foco imediato. Quando eu fui jogar pela primeira vez o Black Plague, pô, eu tava vindo do moderno, não tinha nada dessas porra. Quando surgiu um Necromante, depois surgiu outro, eu falei, caralho, olha os bichos vindo aí. Bizarro, cara. Bizarro. O medieval, ele é o nosso Kickstarter mais bem sucedido de todos os tempos, né? Ah, que legal, O Green Horde fez mais de 5 milhões de dólares no Kickstarter. É a nossa maior campanha. E eu diria que ele é o mais popular entre os fãs, assim. Por que, cara? Eu sei que, obviamente, porque assim, o Kickstarter... Não, mas acho que tem a coisa da fantasia medieval, né, que assim, todo mundo da indústria fala, eu não aguento mais fantasia medieval, fantasia medieval, que merda, não sei o quê. Aí você vê o D&D quinta edição, recordista absoluto de qualquer coisa de venda, o Gloomhaven em primeiro lugar do BGG, e o Zombicide que mais vende é fantasia medieval. Quer dizer, que mais vende eu não posso afirmar categoricamente, né, mas enfim, na comunidade é o que tem mais. Se você fizesse assim, qual é o seu Zombicide favorito? Botasse na comunidade do Zombicide, o Black Plague ia ganhar, entendeu? Ah, legal. E assim, eu acho que a coisa existiu um upgrade muito grande na qualidade das miniaturas, né? No nível de detalhamento, no nível de... A coisa de ser o orc, né? Teve o mago, né? Assim, não era uma classe como é hoje no Velho Oeste, né? Mas tinha essa coisa assim de, o cara que mexe com... Ele pode usar encantamentos, né? Então ele é um mago. Aí tinha os tesouros, né? Que eram as armas mais fortes. Enfim, acho que ele foi uma grande... Porque o jogo naturalmente vai evoluindo, né? Sim. O pessoal da Guillotine foi tendo mais feedback, foi vendo a reação do público, foi pensando foi amadurecendo como criador de Zombicide, né? Então a gente sempre vê, e eu sempre falo isso, né? Eles andam pro lado, eles não andam pra frente, né? O Second Edition, sim, é uma andada pra frente. Mas a ideia é sempre você ter a experiência Zombicide, né? Só que com o seu setting favorito. Pô, maneiro. Eu adoro Senhor dos Anéis, adoro Medieval, tem um Gandalf lá, eu quero jogar com ele. Ou não, eu gosto do Alien, da Ripley, né? Da coisa, e você vai jogar o Invader. Ou não, eu sempre falo, né? Que se você for jogar com civil, ou gente que nunca jogou, ou você mesmo nunca jogou nada, o moderno ele vai bem por causa dessa coisa que a gente falou da cultura pop, né? Acho que tem uma resistência menor das pessoas a jogar. Eu acho que eu joguei mais o moderno, mas um dos jogos que mais tentaram ver mesa, que a galera mais pediu eventualmente, era realmente o Black Plague. O Black Plague, ele trouxe algumas dinâmicas bacanas ali, você
só uma pausinha rápida aqui pra um ajuste. Nessa hora eu comecei falando sobre o Black Plague, mas eu fiz uma pequena confusão e eu estou falando do Green Horde, que é o jogo sequente, né? A caixa sequente ali, que tem orcs e tal, e é daí que vem esse meu comentário, tá? Então só tenha em mente que eu estou falando do Green Horde agora. Valeu. Tinha catapulta, que era muito interessante no mapa, né? Eu acho que tudo ali tinha pesos e medidas pra compensar elementos que já tinham no Zombicide. Se estiver errado, você me corrija. Mas, por exemplo, no Zombicide no primeirão, você tem lá o carro, né? Você entra ali dentro e você pode dar driving by na rua e arregaçando geral, você batendo na galera. E agora vocês fizeram a catapulta, que é um puta recurso maneiro. Você tem outros elementos pra fazer. Mas o que mais me chamou a atenção no Black Plague foi realmente o lore. Porque o lore, ele tava uma coisa mais... Ele tinha uma continuidade maior no lore do Black Plague. Eu conseguia ver uma história... A campanha tinha mais pra você. Então, só assim, eu sempre falo isso, né? Tipo, que inclusive é um podcast inteiro que a gente pode fazer só sobre isso, né? Mas que é essa questão de como o lore, né? Como a história é percebida pelo jogador, né? E uma coisa que eu, como autor e como desenvolvedor, eu acho muito maneiro, e eu acho que o Zombicide é uma das grandes referências nisso, é o cara que consegue criar uma história, criar uma narrativa com o mínimo de texto possível. Caraca. Entendeu? Isso é muito bom. Isso é um podcast inteiro só sobre conversando sobre isso. Mas assim, se você pensar o Takenoko, né? Que é um jogo de você tá viajando pelo Japão, comendo coisinha, não sei o quê. É um jogo lindo, todo branquinho, todo, né, fofinho, parará. E, cara, você sai do jogo meio, caraca, puxa, eu comi um sushi, não sei o que, lá, e é um parágrafo o lore, né, propriamente. Cara, eu odeio o Takenoko. Takenoko não, é Tokaido, né, Tokaido? Takenoko é o Takenoko é o do Panda. O do Panda é o Takenoko. O Tokaido que você tá falando, né, que é o de você é um turista no Japão, né? Tokaido é um turista no Japão. É um tabuleiro grandão, você fica andando com miniatura. Tokaido é um jogo muito bonito, ponto, sabe? Eu não tô falando se ele tem o mérito de atingir o que ele se propõe, mas pra mim o jogo, quando eu tô entrando num universo, eu tô entrando pra resolver alguma coisa. Algum problema que alguém gerou e precisa de mim. Se eu sou incompetente na minha vida, eu não quero ser um encostado no jogo também. Eu quero ter protagonismo em algum momento dentro do jogo. Tokaido é turista. Você não vai, cara. Não tem nenhum problema pra resolver. O Battlestar Galactica, né, que eu sei que a gente falou também, é um jogo que tem pouquíssimo texto e é um dos jogos mais temáticos que eu já joguei. Muito bacana de, tipo, como você cria o lore, né, como você cria a narrativa no seu jogo. E é o que a gente chama de narrativa emergente, né, que ela vem dos jogadores, né, tipo, do que você fez e você tá criando a narrativa, né, tipo, é só um empurrão ali que tem do... É basicamente a maneira como você resolve aquilo ali, é a história que você vai contar. É o que sai dessa resolução. Isso eu acho que é um mérito muito grande do Zombicide e de outros jogos também. O Zombicide é isso. O Zombicide é sobre como eu dei meu jeito, né? E isso são coisas muito... Eu joguei recentemente um jogo pra PS5, no caso, mas ele é de PS4, que tava gratuito, tava atualizado, PS5, tá realmente muito bonito, que é o Days Gone, joguei na live, inclusive. E ele é muito sobre narrativa emergente, cara, porque o lore que te entrega no jogo, ele é muito simples. É um lore pra te tirar da inércia, só. Ele é aquele toquezinho na bola pra ela começar a rolar. E a partir do momento que ela tá rolando, o que eu conto do jogo é como eu resolvi as coisas. O personagem, ele se torna tridimensional pra caramba. É muito legal a história, mas realmente o que marca foi a maneira como eu lidei com o que veio pela frente. Então, realmente é muito bom. Isso, cara, pra mim, é o gol de placa da narrativa hoje em dia, né? Tipo, eu acho que antigamente, até pela a nossa passado de RPG, a gente espera, né? Tipo, tradicionalmente, muita história, muito texto. E assim, até como eu quero brincar de mestre de RPG, numa de tentar fazer essas coisas que, sabe, que sejam muito mais do jogador do que eu, até porque eu não tenho capacidade de escrever grandes histórias, com um bom preguiçoso que eu sou, como eu, com o mínimo de narrativa possível, eu consigo entregar o máximo de narrativa emergente pra galera. Cara, mas eu vou te dizer que essa evolução dessa narrativa e desse lore que a gente vem falando do Zombicide, ela pra mim, ela se mostra muito bem colocada no Invaders, que vocês trazem no Invaders um lore, eu achei que fosse ser só mais um clichêzão, como vinha sendo os outros, e agora vocês têm um lore maduro ali dentro, cara. Você tem um universo criado, maduro, e a narrativa emergente ainda tá ali, porque a maneira como você resolve as paradas... Sempre vai ter, sempre, né? E eu acho importantíssimo, né? Porque é isso, é sobre essa experiência, né? Não sei se você soube que a gente fez um Kickstarter de quadrinho do comics do Zombicide. Tem histórias contando a narrativa do Zombicide Invader, né? Tipo, porra, que legal. Caiu, não sei o que. Então, a gente tá expandindo esse universo do Zombicide e esse quadrinho foi uma das formas que a gente encontrou de fazer isso, né? Tipo, porra, maneiro. Quadrinho
comprou pra explorar mais os personagens, explorar mais o universo, né? Cara, o Invaders, apesar de ser, talvez, o Zombicide que eu mais tenha tido vontade de jogar, foi o que eu menos joguei, necessariamente. Porque ele veio e viu muita coisa junto do Invaders. A gente teve Jornada na Terra-média aqui no Brasil, a gente teve... esqueci os outros jogos. Parabéns, jogo. Também. Não, o Gloomhaven eu acabei não pegando, mas teve o Jornada na Terra-média e eu comecei uma campanha de Jornada na Terra-média. Na mesma época. Na mesma época que eu recebi o Invaders, cara, e acabei deixando o Invaders um pouco de lado. Mesmo estando fissuradão. Não necessariamente eu, né? Porque o grupo quis ir pro Jornada na Terra-média. Mas, cara, essa história, ela eclodiu, o que me fez pensar, e aí eu te pergunto, que agora a gente tá indo para o Zombicide Velho Oeste, né? Que é o Undead or Alive, que é o novo Zombicide que vai ser lançado agora por vocês. E eu te pergunto, matéria de lore, existe alguma conexão entre esses momentos do jogo, entre todos esses jogos separados, o moderno com o Black Plague, com o Invaders e agora com o Undead or Alive, ou isso é realmente uma coisa que é feita só pra você aproveitar cada momento? Isso é uma pergunta boa. Olha aí. Sinto que entramos num ambiente delicado. Entramos num ambiente delicado. Não vou falar como comina, eu vou falar como fã. Né? Como fã, eu gostaria que existisse essa conexão. Eu acho que uma coisa meio viagem no tempo, tipo, o vírus foi passeando pelas... Posso te dizer o que tem que ser isso? Eras e tal. Porra, cara. Bruce Campbell, cara. Uma noite alucinante. Porque a gente tem, né, essa parada, o Bruce Campbell, a gente tem ele no tempo moderno, que é lá, porra, aquela historinha clássica normal. Depois a gente tem ele indo pro passado, que é o bagulho medieval. Porra, isso é zumbi, cara. E tem toda a conexão ali, né, do Necronômico e tal. E por aí vai. Então, assim, eu só vou falar como fã, porque eu não tenho decisões desse nível no Zombicide, né? Tipo, eu trabalho, eu recebi, por exemplo, o Undead or Alive, eu recebi a caixa e a gente foi jogar, né? Tipo, ó, isso aqui tem um problema aqui, tem um problema ali, né? Não um problema, tipo, é ruim, né? Pô, mas pra deixar mais divertido, pra deixar mais fácil, pra deixar mais acessível, né? Tipo, são os problemas que a gente sempre fala isso, né? Tipo, o Zombicide não é um jogo sobre escolhas difíceis, né? É um jogo sobre, tipo, como o jogo se interfere o mínimo possível na diversão das pessoas. Olha, bacana. E quanto mais regra, quanto mais coisa assim, não, é muito difícil, é impossível ganhar, é muito frustrante, não sei o quê. Assim, é um cooperativo, né? Então ele não pode ser passeio no parque, senão não tem graça. Mas como é que a gente interfere o mínimo possível nisso? Por isso que eu te falei lá no começo do programa que o desenvolvedor não pode ter ego, né? Porque ele vai cair com ele tem que ser o mais invisível possível nessa história toda. Cara, mas deve ser difícil você gerenciar essa questão do ego, porque eu acho que tem momentos que você tá imerso ali dentro do seu desenvolvimento e você tem certeza que uma certa dinâmica casaria perfeitamente bem com a parada. E aí vem alguém e fala, não. Então, é que o lance do desenvolvedor, assim, o Zombicide especificamente, que é um projeto que a gente tá há 1 ano, né, o nosso departamento existe há 1 ano, e a Guilhotina existe há 10. Então a gente tem um cuidado, né, um carinho de entender que eles sabem muito mais do produto do que a gente, né? A gente, assim, eu tenho 6 anos de desenvolvimento, mas com o Zombicide especificamente, apesar de ter jogado todos eles e tudo mais, é uma coisa mais recente. Então, assim, o que a gente vai falar? A gente nunca vai falar, ó, que merda é essa que você fez, isso aqui, você tá maluco? Não, olha só, a gente jogou e aí, isso aqui ficou um pouco complicado, gerou umas confusões, quebrou o flow, né, que a gente fala, né, que essa coisa do cara conseguir jogar a cadência e tal, cadenciado, bonitinho, sem pausa, sem travar, né, então às vezes é uma coisa de regra que a gente não entendeu, porque o manual ainda não é o manual final, né, então a gente sempre tem um diálogo muito constante com o pessoal da Guilhotina pra sanar esse tipo de dúvida, né, e o Undead or Alive, ele eu acho que é o jogo que mais traz mecânicas novas, né? Tem um trem, cara. A gente falou que vai jogar jogo de trem. Tem um trem mesmo de papelão enorme que ele ocupa o tile inteiro, né? Caraca! Metade do tabuleiro, e aí você tem o próprio tile é o trilho, né? Então você tem esse papelão enorme do trem, que você coloca em cima do trilho, e ele vai andando pelo tabuleiro. Então, assim, isso é uma mecânica por si só, né? Caraca, total. A gente tem classe, que não tinha antigamente, né? Então, cada classe tem, além da habilidade inicial, ela tem uma habilidade específica da classe. Bem lembrado. Só explicando pra galera, nos Zombicide tradicionais, quando você começa o jogo, você escolhe um personagem, não é só uma fotinha, uma miniatura diferente. Né? O seu personagem, ele tem um poder inicial, então ele começa o jogo diferente dos outros. Aqui, né? Uma árvore de habilidades, né? Do diabo, esse tipo de jogo assim, que é isso do personagem, né? Então,
conforme você vai ganhando XP, você vai abrindo habilidades novas. A segunda habilidade é sempre igual, mas a partir da terceira e a quarta é uma árvore de habilidade. Entendi. Entendi também a questão do lore, tá? Eu sei que você não disse nada, mas pra bom entendedor minha palavra basta. Mas eu queria... Como fã, respondi como fã. Claro. Porra, é isso aí, a gente se divide dessa maneira. Tô brincando. Mas, ó, a pergunta que eu quero te fazer a gente, nessa evolução, nesses lançamentos, essa evolução lateral, achei muito maneiro, como você colocou, do Zombicide, a gente tem essa evolução horizontal dos jogos, né? Muito mais a questão de cenários e pequenas inserções de dinâmicas novas ali, e mantendo a estrutura do core game básica, tá lá sempre essa essência, e adicionando pequenos detalhes. Por esse Undead or Alive, a gente mantém essa evolução ou tem alguma mudança maior? Não, ele continua nessa coisa da evolução lateral. Eu acho que a coisa mais diferente, assim, pra quem jogava os outros Zombicides é que não tem mais porta. Ah, mas, peraí, não tem... Calma aí, calma lá. Também que a gente tem a questão de mapa aqui pra entender. Dá uma bugada. Assim, pra galera que não jogou Zombicide ainda, a porta era meio que aquela coisa da exploração, né? Quando você abria a porta, você ia ver o tanto de zumbi que tinha lá dentro. Toda vez que você só sabe se tem zumbi dentro de um prédio quando você abre a porta. E aí todos os cômodos daquele prédio aparecem os zumbis. Vão brotar os zumbis lá dentro. Então é um momento muito impactante e é um momento que faz parte muito da estratégia de quando você tem que abrir a porta no jogo. A porta dos locais, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Que o Zombicide, ele vai fazer o que é melhor pra servir o tema. Né? Então, o que combina mais com o Velho Oeste? E o Velho Oeste, a galera que já viu qualquer filme, qualquer referência, sabe que é aquela portinha michuruca, né? Que a galera é jogada pra fora da porta, o vagabundo entra no prédio do outro, vai assaltar banco, vai fazer o diabo a 4 e não tem nenhum cuidado, né? Com o salão, com... Né, a privacidade no Velho Oeste era zero, né? A privacidade no Velho Oeste não é como se tivesse aquela coisa, tipo, prédios enormes. E é aquela coisa bem compactazinha, né? Tipo, tem aquela parte da areia, né, pro pessoal poder brincar de duelo, e um monte de prédiozinho nas laterais. Porra, mas peraí, Fel, peraí, que agora quem joga Zombicide sabe. Então significa que essa mecânica de abrir porta e revelar zumbis não existe mais nesses Undead or Alive? Não tem. Isso é bem... Caralho, vocês aumentaram então a quantidade de spawn point, é isso? Não, tem mais spawn point, sim, mas ele tem uma coisa chamada pilha de corpos. Dentro dos prédios, eles têm umas pilhas de corpos, que é uma ilustração super maneira e tal. E aí, quando você entra na zona, você vai puxar uma carta pra essa pilha de corpos, entendeu? E aí, tem mais spawn point que o normal, que chama de mobile spawn point, né? Que é o spawn point fica andando pelo tabuleiro. Mas você pode jogar água benta. Né, os caras que têm fé e tal, eles podem jogar água benta Estão poucos no Velho Oeste, né? Exatamente. Então, assim, e tem muita... Cara, todos aqueles tropes, né? Aqueles arquétipos conhecidos de Velho Oeste. Só que ele tem uma coisa que é muito presente. No Velho Oeste não é uma pessoa só, né? Sempre tem aquela gangue, né? Aquele grupo de cowboys que vão fazer alguma coisa. Então, o Wild West, ele tem muito a mecânica do companion, né? Que é como se fossem os NPCs que te acompanham. Então você meio que vai construindo. Olha! Você vai pegando gente nova e vai colocando uma cruzinha, né? Uma galerinha. Na sua party e tal. Caralho, que legal. E aí é uma coisa que tem no Second Edition. Peraí, desculpa, antes da gente evoluir. Você diz que todo personagem tem condição de criar uma galerinha dele. Sim, porque tem muito companion no jogo. Caraca, o companion é esse NPC que você pode resgatar, que você pode achar e tal. Cara, o NPC que você tá falando é o companion. Sim, mas esse companion ele não existia no universo de Zombicide. É uma coisa... Ou ele tinha no Invaders? Ele tinha, no Second Edition tinha, e algumas missões, aquela coisa de resgatar um personagem, coloca ele junto com você como um objetivo, não sei o quê. Tá. Ele não era tão marcante. Tá. Quando você falou de Companion, eu pensei na metralhadora do Invaders, né? Que você pode botar uma metralhadora automática controlada por controle remoto. Tem uma Gatling Gun, obviamente, né? No Velho Oeste tem o Wagon também, né? Fica lá que você pode... diligência, né? Sim, que você pode ficar lá, que você também anda com ela, interage com ela. Enfim, muitos... E o barulho mudou também, né? Agora é bang ou boom. Tá. Né? E aí a última pessoa que atirou é que faz o bang, pra onde o zumbi vai, etc. A última não é mais a quantidade de som? Não tem mais aquela porra de ficar botando um monte de marcador de barulho. Como a gente falou no início do podcast hoje, galera, nos Zombicides anteriores, quanto mais barulho você fizesse numa determinada região, mais você acumulava barulho ali e os zumbis iam ser atraídos pra ali. A não ser que ele visse você, que aí ele vai pelo olhar. Mas quando ele não estivesse te vendo, ele ia pelo barulho, né? Então agora é a última pessoa a fazer o barulho, a fazer o bang, direciona. Isso muda
muito a estratégia, muda muito a dinâmica do jogo. Então, curioso, hein? E é aquela história, tipo, como é que você vai botar um Zombicide e não ter bang de alguma maneira, né? Um Velho Oeste. Precisa do bang, né? Sim, tipo, é uma coisa importante. Então, assim, é isso que a gente sempre fala, né? O que serve melhor ao Velho Oeste, né? E isso sempre vai ser a filosofia. Assim como por que no Invader tem Concentrated Fire, né, Cal? Você poder dar tiros mais fortes. Porque é arma psicodélica, futurista, que consegue fazer a parada. Entendeu? Então, assim, e a galera, mas tem que ter Concentrated Fire em todos os Zombicide. Não tem, porque não faz sentido. Não tem recurso pra isso nos outros, né? E aí uma coisa que foi introduzida na segunda edição e que você falou, bateu bastante na tecla, que eu queria esperar o Western pra falar, começaram a ter as campanhas de verdade de Zombicide. Então agora você vai ter cartas que ficam dentro dos prédios, né, na expansão do Gears e na expansão do Zombicide Second Edition também, que você puxa a carta e fala, tem uma mulher limpando o balcão do bar dela e ela quer te servir uma bebida. Você aceita, você não aceita. Uma side questzinha que tá conectada. É história mesmo. Todos os prédios vão ter alguma interação. Caraca! Como se fosse um point and click, entendeu? Porra, legal, cara. Legal. E aí você queria lore mesmo, assim, desse mais tradicional. Tanto nas caixas da expansão do Second Edition, quanto na caixa do Gears and Guns, né, do Western, vai ter esse momento que você vai, tipo, ler uma carta e ela vai te dar duas opções ou três opções e vai impactar lá na frente e meio que vai fazer essa coisa de criar o teu grupo, né, a tua party. Porra, cara, que maneiro. Isso, assim, pessoalmente, né, e aí voltando a falar como fã, pra mim esse sim, foi uma evolução no sentido de o próximo nível, né, a próxima etapa do Zombicide. Olha, cara, quem sou eu pra concordar ou não? E dane-se também o fato de eu concordar ou não, mas eu concordo com você, apesar de tudo, e digo que, cara, é uma maneira de você aumentar o lore do jogo sem tirar da mão do jogador a maneira de contar a história. Sim. Então, cara, é uma maneira muito inteligente, muito legal de se evoluir esse universo de Zombicide, que poderia ter ficado no simplão, no jogatina simples ali, e tá tudo bem. Pode jogar ainda, né? Por isso que botou como expansão, né? Pra nunca tirar a experiência core, né? A experiência básica, isso são expansões, né? Então são opcionais, se você não quiser jogar com as cartinhas, não quiser ver o lore e tal, de boa também. Fel, a gente chegou agora nos finalmente do podcast, e só agora que eu lembrei que a galera dos meus grupinhos, do PicPay, lá do Discord, todos mandaram perguntas. Eu esqueci de fazer. Não fiz nenhuma. Eu nem vi a porra das perguntas, cacete. Sensacional. Muito bom, cara. Parabéns. Porra. Então vocês podem mandar lá pro Instagram do Fel, @fel.barros. Pode me segue lá no Instagram, pode me perguntar. Exatamente. Ó, Fel, muito obrigado por ter vindo aqui. Vamos jogar assim que lançar, que tiver nas nossas mãos, no nosso Zombicide Undead or Alive. Nome fabuloso. Porra, Faroeste, Velho Oeste, Western, como você quiser falar. Bang Bang, Macarrone, o que você quiser. É uma temática que me seduz imediatamente. Sou fraquíssimo pra esse tipo, tanto que hoje em dia eu tenho uma coleção de mais de 500 jogos e o meu jogo de todos os tempos é o Bang. Justo. Não consigo não ser, cara. E é Bang isso. É bom demais. Bang é muito demais. Tô enlouquecido com o Western Legends. Tô enlouquecido não tanto com The Few and Cursed, mais com o Western Legend do que o The Few and Cursed, mas são jogos que realmente me puxam muito nessa temática de verdade. Você vai fraquejar bastante com o Undead or Alive. É isso, Fel Barros. Muito obrigado por ter vindo. Galera da Communion Note, fica meu agradecimento, porque esse realmente é um podcast oficial aí. O Fel está com... Oficial. Tem que agradecer a Helena, mandar um beijo pra Helena e pro Silvão. Olha, porra. Permitiram a gente fazer isso aqui hoje. Maravilha. Então, um beijo pra Helena e pro Silvão, que vai me dar esporro depois que eu falei alguma besteira. Mas nem forcei nada, cara. Nem forcei. Nem forcei, deixei quieto. Mas, Helena, Silvão, beijo pra vocês. Muito obrigado. Vocês não estão me vendo, vocês estão me ouvindo só. Mas fica o beijo aí que passou também. Pra vocês, valeu pelo carinho. Obrigado por ter confiado aqui em trazer o Fel Barros. A gente sabe, né? Que é um bárbaro sem controle. Mentira, é um cara super herói da Communion Note. E é isso, gente. Muito obrigado. Você que também ouviu, chegou até agora ouvindo. Valeu pelo carinho de ter escutado esse programa maravilhoso. Não deixe de compartilhar, sim. Compartilhe esse episódio. Compartilhe com todo mundo que você puder. Fale que é um bom programa. A nossa audiência, a minha audiência e a manutenção desse programa no ar depende muito de vocês que estão presentes aí. Muito obrigado. Fel, super beijo pra você. Galera, grande abraço e valeu! Este podcast foi editado por Léo Oliveira.